vamos continuar nossa série de palestras sobre bênçãos e maldições e estamos analisando agora fontes de bênçãos, uma palavra maravilhosa para os nossos corações. E hoje eu quero estar falando sobre uma outra fonte de bênçãos, partindo aqui de Provérbios, capítulo de número 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Glória a Deus. Olha que coisa importante. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, a Bíblia fala sobre honrar a Deus. Honra a Deus com as primícias de toda a tua renda. E há uma promessa logo na frente. E transbordarão todos os teus celeiros, e os teus lagares. Isso fala de bênçãos, bênçãos. Honrar a Deus significa várias coisas. Honrar significa respeitar, venerar, adorar, temer. Quando a gente guarda os mandamentos, a gente está honrando a Deus. Obedecer a Deus é uma forma de honrá-lo. E outra forma interessante de honrar a Deus é com os nossos bens. Eu acho isso aqui muito interessante. O texto é claro, né? Muito claro. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Aleluia! Fartura, bênçãos. Bênçãos que transborda, bênçãos transbordantes para os nossos celeiros, para os nossos lagares, são advindas de quando honramos a Deus com as primícias de todos os bens, de toda a fazenda. Fazenda aqui é bens possuídos, né? Quantos crentes abençoados que a gente vê, né? Que a gente encontra, porque são crentes que têm prazer em servir a Deus com seus bens, têm prazer em contribuir na obra do Senhor, têm prazer em pegar a parte que é do Senhor, né? E devolver ao Senhor, como diz aqui o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, glória a Deus. Olha que promessa extraordinária. Honrar a Deus com as contribuições, honrar a Deus com o dízimo, né, com as ofertas alçadas. E a gente encontra aqui a promessa de Deus dizendo, trazei, né? Trazei todos os dízimos das ofertas alçadas à casa do Senhor, né? E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal. Interessante, ali não tem o tamanho da bênção, né? Bênção tal, não tem medida, é uma bênção sem limite, sem limite. Ser abençoado, honrar a Deus com as primícias de toda a nossa renda, honrar a Deus com a nossa fazenda. Um texto extraordinário aqui, no livro de 1 Crônicas, capítulo 31, versos 4 para o 10. É um texto extenso, mas compensa fazer pelo menos a leitura desse texto. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá,
Também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Aleluia! Olha, prezado irmão, amigo, a verdade das Sagradas Escrituras, quando honramos a Deus com as primícias de toda a nossa renda, quando honramos a Deus com o dízimo, quando honramos ao Senhor com as ofertas, quando somos liberais para contribuir. Aqui fala do rei Ezequias, um rei muito conhecido. Quando ele assumiu o trono em Judá, ele estabeleceu as turmas de sacerdotes, levitas, para o ofício sacerdotal, para ministrarem, para cantar, para louvar, para ensinar em Israel, em Judá. E mandou que o povo ofertasse, mandou que o povo desse aos sacerdotes a parte que era deles. Qual a parte que era deles? Os dízimos, que era a ordem de Deus, né? E o povo começou a levar das primícias, começou a levar dízimos de vacas, de ovelhas, né? Muitas ofertas. E era tão abundante que não tinha onde guardar, não tinha onde colocar tanta coisa, e começaram a fazer montões. Diz o texto sagrado que começaram a fazer montões no terceiro mês, e quando terminaram, foi no sétimo mês, cerca de 5 meses, ou pelo menos quase 5 meses, fazendo montões. E quando o rei resolveu sair para ver o que estava acontecendo, observar se o povo era obediente às suas ordens, ele deparou com aqueles montões e ele ficou assim assustado, né? Maravilhado com aquilo, perplexo, né? Perplexo, e perguntou aos sacerdotes: mas que montões? Como é isso? E o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote da nação de Israel, né? O texto é claro em falar que ele perguntou, e o sumo sacerdote chamado Azarias, filho de Zadok, ele dirigiu ao rei e disse: olha, desde que essa ordem começou a divulgar, o povo começou a trazer dízimos, ofertas, e nós começamos a fazer esses montões, e desde que começou a trazer, houve o que comer. Oh, glória a Deus! Houve fartura, houve abundância. Olha para sua majestade, sua excelência, observe quantos montões. Nós estamos desde o terceiro mês, agora já é o sétimo, amontoando. Olha que sobejo, porque Deus abençoou o seu povo. Tem fartura, tem o que comer, tem sobejo e tem essa abastança. Quantas pessoas são abençoadas? Eu tenho observado isto. Quantas pessoas abençoadas porque são fiéis contribuintes. Não é obrigado todo contribuinte ficar rico. Não é essa totalmente a promessa. Mas Deus prometeu abençoar aqueles que são contribuintes fiéis. Isso é promessa divina, isso não cai por terra, não. Eu tenho experiência própria e conheço muita gente. Muita gente. Não é 2, 3, não. Muita gente abençoada nesse sentido, que são contribuintes, eles gostam de contribuir com a obra de Deus, contribuem fielmente, e a vida deles é abençoada, o lar deles é abençoado, o trabalho deles é abençoado, a saúde deles é abençoada. Não significa dizer que contribuinte não adoeça, não significa dizer que contribuinte não passa aperto, não é esse o caso, mas é abençoado.
Todas as pessoas que gostam de contribuir são abençoadas. Que Deus abençoe você, o seu lar, sua família. Caso você ainda não é um contribuinte sistemático, fiel, passe a ser, faça a experiência. Não contribua simplesmente pensando que é uma barganha, uma troca de contribuições por bênçãos. Não é esse o caso. É contribuir de forma voluntária, de forma generosa e prontificada. É pronto a contribuir. E tu verás as coisas mudar na tua vida, no teu lar, na tua família. Deus te abençoe. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, louvo o Senhor por essa oportunidade maravilhosa, louvo o Senhor por esta família, por este irmão, por esta irmã. Quem sabe eu estou falando com alguém que tem passado muitos apuros, porque infelizmente ainda não descobriu essa verdade, ou mesmo descobriu, mas tem dificuldades para cumprir com esta verdade, que é a verdade de ser contribuinte com a tua obra, ser contribuinte com os dízimos, com as ofertas, porque é promessa do Senhor abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal que dela nos advém a maior abastança. Abençoe, meu Deus, no nome de Jesus, este lar, esta família, este irmão, esta irmã, este senhor. Quem sabe alguém está enfermo, que aprova o Senhor repreender a enfermidade, repreender essa doença e conceder a bênção da saúde para esta pessoa, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo.